Então, vamos continuar falando sobre formas quadráticas? A gente estava no problema de desvendar o que acontece com soluções de equações quadráticas desse tipo que a gente está vendo aí. Então, a gente tinha uma equação quadrática na forma mais geral possível, onde você tinha uma expressão quadrática, que nesse caso é q de xy, é uma forma quadrática dada por 3x ao quadrado menos 7y ao quadrado mais 15xy, e tem um pedaço aqui, que é um múltiplo de x, um múltiplo de y, uma constante. Essa é a forma mais geral que pode aparecer. A gente vai usar matrizes para representar formas quadráticas. Da seguinte maneira, ó, a gente vai pegar essa forma quadrática aqui e vai colocar na matriz o coeficiente do uma matriz quadrada 2 por 2, o coeficiente do x ao quadrado e do y ao quadrado, né, 3 e menos 7, na diagonal principal e na diagonal secundária, quaisquer dois coeficientes cuja soma seja o coeficiente do termo em xy. Escrever esta expressão, é um número real, que para cada xy devolve um número real, da seguinte forma: um vetor linha, que é 1 por 2, uma matriz quadrada 2 por 2 e um vetor coluna 2 por 1. Então você vê que as condições de compatibilidade da multiplicação dessas matrizes, né? 2 por 2, aqui está o 2 e aqui está o 2, aqui está o 2 e aqui está o 2. Então são todos produtos compatíveis e o resultado desse produto tem dimensão 1 por 1, ou seja, uma matriz 1 por 1, mais conhecida na prática como um número real. A gente vê que essa multiplicação aqui realmente dá a forma quadrática que a gente estava querendo lá, é só a gente multiplicar, fica, olha só, isso aqui vai ficar y vezes, com produto associativo, fazer primeiro o produto desses dois aqui. 3x mais 8y, 3x mais 8y, 7x menos 7y. 7y, o que dá igual a x vezes a primeira coordenada vezes a primeira coordenada, então dá 3 ao quadrado mais 8y. Agora mais y vezes a segunda coordenada, mais 7x ao quadrado, mais 7xy, menos 7y ao quadrado. Então, a gente fala o seguinte, fala que a matriz 3, 8, 7 menos 7 representa a forma quadrática cujos coeficientes de x ao quadrado são 3... Está errado, né? São 3 e menos 7. O coeficiente de x ao quadrado e y ao quadrado são 3 e menos 7. E o coeficiente do xy é 7 mais 8, ou 8 mais 7. Olha só, você pode pegar qualquer outra matriz cuja os coeficientes da diagonal principal estão determinados. São os coeficientes do x ao quadrado e do y ao quadrado. Mas os da diagonal secundária, não. Se você pegar uma outra matriz cuja soma dos elementos da diagonal secundária seja 15, por exemplo, essa aqui, ó, 3, 17, menos 2, menos 7, 17 menos 2 é 15. Então, essa é uma outra matriz que representa a mesma forma quadrática. Então, você tem uma... Quando, na tentativa de você ter um conjunto de matrizes que representa o conjunto das formas quadráticas, a matriz do quadrado 2 por 2 não é suficiente, porque você pode ter matrizes diferentes que representam a mesma forma quadrática. Porém, se você exigir que os coeficientes da diagonal secundária sejam iguais, nesse caso, por exemplo, bom, a soma tem que ser 15 e eles têm que ser iguais, então não há outra alternativa a não ser cada um valer metade do coeficiente do xy. Então, 3, 15 meios, 15 meios e menos 7 é a única matriz simétrica. São matrizes 2 por 2 que tem a mesma diagonal, as entradas da diagonal secundária são iguais, são chamadas de simétricas. É a única matriz simétrica que representa a forma quadrática Q. Então, agora sim eu tenho uma identificação do conjunto das formas quadráticas do plano identificado com o conjunto das matrizes 2 por 2 que são simétricas ou que têm elementos na diagonal secundária iguais. Então, são matrizes da forma A, B, B, C, certo? Dependem apenas de 3 coeficientes, não de 4. Um pouquinho mais sobre matrizes simétricas. A é uma matriz simétrica, uma definição, se a transposta de A é ela mesma, né? Então,
Olha só, sobre transposição de matrizes, vou dar dois exemplos rápidos aqui. Pega uma matriz, o que era linha virou coluna e vice-versa, tá? É isso que é transpor matriz. Então, pega, por exemplo, a matriz menos 1, 0, 2, 1, 3, 2 e transpõe. Quando você transpõe, o que era linha virou coluna. Então, menos 1, 0, 2, 1, 3, 2. Então, a matriz que era 3 por 2, transposta, ela ficou 2 por 3. O que era coluna, 1 menos 1, 2, 3, virou linha, menos 1, 2, 3. E assim, é a mesma coisa com a segunda. No caso de matrizes 2 por 2, você pega, por exemplo, 2, menos 3, menos 3, 4. Quando você transpõe, ela é ela mesma, né? 2, menos 3, menos 3, 4, porque o que era linha virou coluna, o que era linha virou coluna fica igual a ela mesma. Então, ela tem que ter elementos na diagonal secundária iguais. Por exemplo, essa aqui, ó, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 3, por exemplo, 1, 4, vai. Transposta, ela não é ela mesma, né? Ela é 2, 2 na coluna, 1, 4 na linha. Então, você reflete na diagonal principal aqui, né? O que era 1 virou 2 e o que era 2 virou 1. Então, ela é diferente dela mesma, né? 2, 2, 1, 4. Portanto, ela não é simétrica. Então, matrizes simétricas 2 por 2 são exatamente aquelas que têm entradas iguais na diagonal secundária. Bom, por que a gente estuda matrizes para representar formas quadráticas? Porque a gente estava procurando. A gente lembra que a gente observou quando a gente falou de parábola, exemplos, né, de parábolas, um círculo, uma hipérbole, né, aquela função y igual a 1 sobre x, de direções de eixos de simetria dessas curvas. Então a gente está procurando soluções de equações quadráticas no plano e nós vamos procurar identificar os eixos de simetria dessas soluções através de propriedades geométricas que as matrizes das formas quadráticas dela, né, representam. Então veja, formas quadráticas representam matrizes, né, coincidem, né, com o conjunto das matrizes 2 por 2 simétricas. Cada uma daqui está associada a uma única daqui. E matrizes 2 por 2 simétricas têm uma propriedade legal que são geométricas que vai nos permitir achar eixos de simetria das soluções da curva lá. O que é um eixo de simetria da solução de novo? Olha só, vamos pegar um exemplo aqui, né, que é um exemplo, sei lá, 4x ao quadrado. Vamos começar do exemplo do círculo. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Observe você que todas as direções, inclusive os eixos x e y, são eixos de simetria. Você pega qualquer direção aqui amarela, ela é um eixo de simetria, porque você pega um ponto daqui, o simétrico dele está no círculo também. Né? Essa reta passa pela origem, portanto é um diâmetro, portanto o círculo, o que acontece para um lado dessa reta acontece exatamente do outro. Então, dois não está muito bem desenhado, mas esse eixo é um eixo de simetria da solução. Qualquer eixo que passe pelo zero. Né? Agora, se você muda um pouquinho e fala, olha só, 2x ao quadrado mais 11 ao quadrado igual a 1, por exemplo, então isso não é mais um círculo, porque os coeficientes do x ao quadrado e y ao quadrado não são mais iguais. Né? O 0, 0 ainda não é um ponto da solução dessa equação. Mas o que acontece aqui é que, como ela é puramente quadrática em x e y, não tem o coeficiente do x e y, né? Ela é representada pela matriz simétrica. Pode pensar nessa equação como sendo xy, 2, 0, 0, 11, coeficiente do x ao quadrado, coeficiente do y ao quadrado e 0 na diagonal secundária, porque não tem o coeficiente aqui, xy igual a x vezes y igual a 1. O que acontece é que essas matrizes aqui são chamadas de matrizes diagonais, porque fora da diagonal principal é tudo zero. Isso serve para qualquer matriz quadrada de qualquer ordem, 3x3, 4x4 e assim por diante. Tem mais, olha só. Se pega um número que satisfaz essa equação, é um par ordenado que satisfaz essa equação. Por exemplo, 4 vamos pegar, se eu x por 2,
quadrado mais 1. Bom, 2 ao quadrado não vai estar, né? Vai dar 2 vezes 4, 8. Qualquer coisa somar não vai dar 1, né? Vamos pegar então, vamos mudar essa constante. Vamos fazer ela ficar 20. Então, aqui vai ficar 2 vezes 4, 8. Então, 11 y ao quadrado igual a 20 menos 11 dá, 20 menos 8 dá 12. Então, y pode ser mais ou menos raiz de 12 onzeavos. Certo? Então, veja, o que acontece é que os pontos 2 e raiz de 12 onzeavos e o ponto 2 raiz menos raiz de 12 onzeavos satisfazem a equação. Mas também o ponto menos 2 raiz de 12 onzeavos satisfaz e o menos 2 menos raiz de onzeavos também satisfaz. Então, se eu refletir, qual a diferença do 2 raiz de 12 onzeavos para o 2 menos raiz de 12 onzeavos? Né? O 2 raiz de 12 onzeavos está aqui. O 2 menos raiz de 12 onzeavos está aqui. Eles são simétricos em relação ao eixo x. Né? E esses dois pontos aqui, ó, eles são simétricos em relação ao eixo y. Troca agora o 2 de sinal. Né? Em relação ao eixo y. Então, tanto o eixo y como o eixo x são eixos de simetria da solução desta equação aqui, que é representada por uma matriz diagonal, porque ela é puramente quadrática em x ou y. Em outras palavras, você não precisa se preocupar com o sinal que você coloca aqui, né? Só com o valor absoluto. Se o 2, qualquer coisa, satisfaz essa equação, o menos 2, aquela mesma coisa, também vai satisfazer. Bom, então, mas acontece que essa equação, a gente estava falando do círculo lá, né? O círculo, todo eixo é um eixo de simetria, mas nesse caso, se você pegar outro, a gente identificou como eixos de simetria os eixos x, né, e y, como eixo de simetria. Não identificamos nenhum outro ainda não, tá? Na verdade não tem, e a gente vai ver por que não tem. O fato é o seguinte, para a gente começar, para a gente estudar uma equação do tipo, outro exemplo, tá? Até a gente pode ver mais ou menos o que acontece com essa equação aqui, né? Mas é o momento agora. Mas se você pegar, por exemplo, 2x ao quadrado mais 11y mais 3, ó, qualquer coisa, por exemplo, 20, tá bom? O problema é que se você pegar e AB, troca AB por menos AB, ou seja, você refletiu no eixo Y. Certo? AB está aqui, menos AB está aqui. A, A, B. Se você trocar, você tem 2a quadrado mais 11b ao quadrado menos 3ab é igual a 20. Então, se você pegar 2 por menos a ao quadrado, né? Agora substituindo esse ponto aqui na equação. Até aqui tudo bem, né? Mais 11b quadrado também tudo bem. Agora, o menos 3ab virou mais 3ab, né? Porque ficou menos 3 vezes menos a vezes b. Então, é diferente, ó. Esse menos 3ab, esse 3ab são diferentes. Então, isso aqui, em geral, não é 20. Significa que quando você reflete no eixo y, o ponto não está lá, o eixo y não é eixo de simetria da solução. Então, você tem que procurar pelos eixos de simetria da solução. O que vai acontecer é que a gente vai procurar eixos de simetria da solução. Então, esta forma quadrática pode ser escrita, representada, né, pela matriz coeficiente do x, coeficiente do x ao quadrado, coeficiente do xy sobre 2, menos 3, menos 3. Coeficiente do y ao quadrado, 11. Né?
uma matriz simétrica. Quais são as propriedades dessa matriz simétrica aqui, dessa matriz que representa aquela forma quadrática, que vão me permitir calcular, vão me permitir olhar para quem são os eixos de simetria da solução das equações quadráticas cuja forma quadrática é representada por essa matriz. Então, qual a informação que essa matriz me traz a respeito? Ela vai trazer muita informação, e essa informação vai vir do que a gente falou das direções invariantes, né? A gente perguntou, terminou a sessão de matrizes como movimento no plano, então a gente vai interpretar essa matriz A como função, matriz de uma forma quadrática, como função do plano no plano, né? Que é cada vetor V, cada vetor xy, né? Associa o produto de A por xy e procurar por direções invariantes, ou seja, será que existe V diferente de zero, tal que A vezes V é um múltiplo do próprio V, ou seja, será que existe vetor não nulo V, tal que A vezes V ainda está na direção do próprio V? Né? Então, este vetor, no caso aqui, o lambda é negativo, né? Porque mudou de sinal e tal. A vezes. Será que existem essas direções, chamadas direções invariantes, porque você multiplica vetores dessa direção por A e a direção não muda, a direção permanece invariante? Então, será que o que as direções invariantes de matrizes simétricas que representam formas quadráticas nos dizem? Elas vão nos dizer exatamente os eixos de simetria. Quais são as direções dos eixos de simetria da curva solução? Por isso que é importante estudar matrizes simétricas, é importante estudar direções invariantes de matrizes. Então, é aqui que eu falo no texto. Ó. Veja bem, agora nós estamos já perto do final da seção 10 aqui de formas quadráticas, que quando você vai estudar o caso geral, você procura pelas direções invariantes da matriz da forma quadrática. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, aqui eu peço até o exercício, né? A gente vai ver que essas matrizes simétricas possuem exatamente duas direções invariantes e ortogonais. Então, você vai ver que, no caso de uma matriz simétrica, vai ter a outra direção invariante vai ser ortogonal àquela que você tem encontrado. E equações dessa forma, então, ó, ax ao quadrado mais 2bx mais c, que cy ao quadrado igual a d, que são representados por essa matriz simétrica, vão ter dois eixos de simetria perpendiculares. E eu peço aqui, então, para calcular as direções invariantes da matriz, é o desafio de terça-feira, da próxima aula, 1331, é uma matriz simétrica. Você calcular as direções invariantes dessa matriz, quais são os vetores tal, multiplicados por essa matriz permanecem na mesma direção e mostre que elas são ortogonais. Então, vou estudar formas quadráticas no plano da próxima tarefa.